Dia 155, Deuteronômios, capítulo 8. Tenham muito cuidado em cumprir todos os mandamentos que eu hoje ordeno a vocês, para que vocês vivam, se multipliquem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor guiou vocês por todo o caminho através do deserto durante 40 anos, para humilhá-los e prová-los, a fim de saber o que estava no coração de vocês, para ver se vocês obedeceriam ou não aos seus mandamentos. Ele os afligiu, deixando que passassem fome. Depois ele os sustentou com maná que nem vocês nem os seus antepassados conheciam. O Senhor fez isso para mostrar a vocês que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Durante estes 40 anos, a roupa que vocês usaram não envelheceu e os seus pés nem sequer ficaram inchados. É bom que reconheçam em seu coração que, assim como o homem castiga o seu filho, assim o Senhor castiga. Obedeçam os mandamentos do Senhor, o seu Deus. Andem nos seus caminhos. Não deixem de temê-lo, pois o Senhor, o seu Deus, está levando vocês para uma boa terra, terra de ribeiros, de fontes de abundantes mananciais que regam vales e montanhas, terra de trigo e cevada, de vinhas, figueiras e romãzeiras, terra de oliveiras, terra de azeite e mel, terra onde há muito alimento, onde não terão falta de nada, terra onde as rochas têm ferro e onde o cobre é facilmente encontrado nas colinas. Quando vocês comerem e ficarem satisfeitos, deem graças e louvores ao Senhor, seu Deus, pela boa terra que ele deu a vocês. Mas vigiem para não esquecer de que o Senhor, seu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, as suas leis e os seus decretos, que hoje ordeno a vocês, para que não aconteça que depois de terem comido e estarem satisfeitos, depois de terem construído belas casas para morar, e depois de multiplicarem o seu gado, os seus rebanhos, e aumentarem a prata e o ouro, e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso e venha esquecer o Senhor, o seu Deus, que libertou vocês da escravidão do Egito e que os conduziu pelo intenso e terrível deserto, cheio de serpentes venenosas e escorpiões, de terra árida e sem água. Ele tirou água da rocha para vocês e os alimentou no deserto com maná que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los. Tudo isso aconteceu para o bem de vocês. O Senhor agiu assim para que vocês nunca viessem a pensar: conseguimos estas riquezas com as nossas próprias forças e capacidade. Lembrem-se do Senhor, o seu Deus, que dá a vocês a capacidade para enriquecer, confirmando a aliança que fez com seus antepassados, conforme se vê hoje. Mas se vocês se esquecerem do Senhor, o seu Deus, se seguirem outros deuses, servindo a eles e adorando-os, assegurando-lhes hoje que vocês certamente morrerão, como o Senhor fez com as outras nações, destruindo-as diante de vocês, assim vocês serão destruídos, porque não quiseram obedecer à voz do Senhor, o seu Deus. Salmos 91. Aquele que vive protegido pelo Altíssimo, guardado pelo Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor:
O Senhor é a minha proteção e minha fortaleza, o meu Deus em que eu confio. Ele o salvará das armadilhas e do veneno mortal. Ele o protegerá debaixo de suas asas e lá você estará seguro. A sua fidelidade o protegerá como um escudo. Você não terá medo da escuridão da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não ficará assustado com a peste que se espalha sorrateira nas trevas, nem da praga que devasta ao meio-dia. 1000 podem cair à sua esquerda, 10.000 à sua direita, mas nenhum mal o atingirá. Você olhará tranquilamente e verá Deus castigando os seus pecadores desobedientes. Tudo isso acontecerá porque você disse: o Senhor é a minha proteção, o Altíssimo é a minha morada segura. O mal não me apanhará de surpresa, e o meu lar não será atingido pela desgraça, porque o Senhor dará instruções especiais aos seus anjos para o protegerem em todos os seus caminhos. Eles o apoiarão com as mãos para que vocês não tropecem em alguma pedra no caminho. Você enfrentará sem medo o leão e a cobra venenosa, matará o leão e pisará a serpente. Assim diz o Senhor ao seu respeito: ele se entregou a mim de todo o coração, por isso eu o salvarei. Ele me conhece pessoalmente e por isso o colocarei num lugar alto e seguro. Ele me pedirá ajuda e eu responderei. Quando estiver em dificuldade, eu estarei ao seu lado, resolverei seus problemas e lhe darei uma posição de honra. Darei a ele minha vida longa e feliz e lhe mostrarei a minha salvação. Isaías capítulo 36. No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, o rei da Assíria, atacou as cidades fortificadas de Judá e conquistou todas elas. Ele mandou seu comandante à frente de um grande exército ao rei Ezequias. Esse exército partiu de Laques e acampou perto de Jerusalém, junto ao aqueduto do açude superior, perto do caminho que levava ao campo do lavandeiro. Então, Eliaquim, filho de Ilquias, o administrador do palácio de Israel, Sebna, o secretário do rei, e Joá, filho de Asaf, que escrevia a história do reino, foram ao encontro do comandante Senaqueribe. E o comandante ordenou: digam ao rei Ezequias: assim diz o grande rei da Assíria, Senaqueribe, em que vocês está baseando a sua confiança. Você acha que as palavras podem tomar lugar da estratégia e da força militar? Em que você confia para rebelar-se contra mim? Confiar no Egito é perigoso. O faraó é como uma cana quebrada e pontuda que fura a mão de quem se apoiar nele. Assim é o faraó, rei do Egito, para aqueles que nele confiam. Mas talvez você esteja pensando: nós confiamos no Senhor nosso Deus. Ora, não são deles os altos e os altares que Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém: vocês só poderão adorar no altar que está em Jerusalém? Meu senhor, o rei da Síria, quer fazer um acordo com vocês, Ezequias. Eu lhe darei 2.000 cavalos, se você puder arranjar 2.000 cavaleiros para montar neles. E mesmo se você tiver este exército de 2.000 soldados, não poderia vencer nem mesmo o oficial menos graduado do meu senhor. Então
Como espera que os egípcios lhe mandem carros de guerras e cavaleiros? Além disso, você pensa que eu vim lutar contra Judá sem ordem do Senhor? O próprio Senhor me mandou atacá-lo e destruí-lo. Então, Eliaquim, Sebna e Joá disseram ao comandante de Senaqueribe: por favor, fale em aramaico aos seus servos. Nós entendemos essa língua. Não fale em hebraico, porque o povo que está sobre os muros das cidades vai entender. O comandante, porém, respondeu: vocês pensam que o meu senhor me mandou dizer essas coisas somente a vocês e ao seu rei, e não a todos os moradores que estão sentados nas muralhas? O cerco vai durar tanto tempo que as pessoas que agora estão sobre os muros terão de comer as suas próprias fezes e beber sua própria urina. Depois disso, o comandante se pôs em pé e gritou para o povo que estava sobre os muros em hebraico: ouçam bem o que diz o grande rei, o rei da Assíria. Não deixem que Ezequias os engane. Ele não pode fazer coisa alguma para livrar vocês. Não deixem Ezequias convencê-los a confiar no Senhor quando diz: certamente o Senhor nos livrará. Ele não deixará Jerusalém ser conquistada pelo rei da Síria. Não deem ouvidos a Ezequias. Vejam só a boa proposta que o rei de Assíria faz a todos vocês. Façam as pazes comigo. O rei manda que vocês saiam da cidade e se entreguem. Então eu deixarei cada um voltar à sua própria videira e à sua própria figueira e beber da sua própria cisterna, até que eu providencie um novo país para vocês morarem, uma terra bem parecida com a sua, onde há muitas plantações de uva, de cereais, terra de pão e de vinhos. Não deixem Ezequias enganá-los, dizendo que o Senhor os livrará dos meus exércitos. Por acaso, alguns dos deuses das nações conseguiu livrar a sua terra das mãos do rei da Assíria? Vocês não se lembram do que aconteceu a Ramate e a Arpade? Será que os seus deuses puderam salvar a cidade deles? E qual foi o fim de Sefarvaim e Samaria? Onde foram os seus deuses? De todos os deuses de todas as nações, qual deles foi capaz de impedir que eu conquistasse a sua terra? Como vocês pensam que o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Mas o povo ficou em silêncio, porque o rei Ezequias havia dito: não respondam ao comandante do rei de Assíria. Mas Eliaquim, filho de Ilquias, o administrador do palácio, Sebna, o secretário do rei, e Joá, filho de Asaf, que escrevia as histórias do reino, tristes e desesperados, rasgaram suas roupas, voltaram ao palácio e contaram a Ezequias tudo o que o comandante havia dito.